Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar dentro de campo hoje contra o Fluminense às 9h35 da noite, segundo clássico da temporada. Vamos falar muito desse jogo, a preparação do Vasco, os desfalques. Thales Magno vai ter que passar por cirurgia, o garoto Vinícius também não ficará à disposição aí do técnico Marcelo Cabo, entre outros desfalques que o treinador terá para o jogo de hoje. Vamos falar da situação dos jogadores lesionados, também vamos falar aí dos jogadores que podem ainda chegar no Vasco, né? Ontem o Alexandre Pássaro falou a respeito aí do Bernardo, falou da situação do Bernardo, né? Muitos de vocês já devem saber, mas possivelmente ainda abriu uma porta, meio que uma porta ainda para o Bernardo. Vamos falar dessa situação. Também agora, com a lesão do Thales, o Vasco segue em busca no mercado de mais um atacante aí e possivelmente pode ser o Everaldo, que o Vasco ainda está querendo esse jogador. Vamos falar mais dessa situação. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume, só clicar aí embaixo no inscreva-se, também ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco vai enfrentar hoje o Fluminense no seu segundo clássico aí da temporada, né? O Vasco que empatou por 1-1 com o Botafogo, hoje enfrenta o Fluminense às 9h35 da noite, com transmissão da Record TV, também do PPV da Vasco TV e também do Campeonato Carioca. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se vai passar no seu estado aí os jogos. Não são todos os estados que a Record vem transmitindo os jogos do Campeonato Carioca. O Vasco aí que tenta voltar a vencer, né? Empatou, tomou aquele empate, né? Pra falar a verdade, o Vasco deixou o Madureira empatar no último jogo aí pelo Campeonato Carioca, no último sábado. E agora vai enfrentar o seu adversário mais difícil na temporada, o Fluminense, né? Como eu já venho falando aqui, o Fluminense é time que tá jogando Libertadores, meu amigo. Não vai dar vida fácil pro Vasco. O ano passado o Vasco não conseguiu vencer o Fluminense. Se tivesse vencido um joguinho só, talvez teria se livrado do rebaixamento e com certeza teria ponto suficiente para permanecer na primeira divisão. Mas não conseguiu vencer o nosso freguês no ano passado. Acabou caindo pra segunda divisão, mas lógico que não foi somente isso. Tô dando um exemplo aqui de jogos que o Vasco costumava vencer e não venceu no ano passado devido à péssima fase que realmente foi, que desastrosa aquele time que acabou caindo aí pro seu quarto rebaixamento. Agora é temporada nova, né? E com certeza muitas caras novas no Vasco e a gente espera que hoje o Vasco tenha uma postura interessante para quem sabe conseguir vencer o Fluminense. O Fluminense que vem de derrota, assim como o Vasco vem de um resultado não positivo, né? Porque o empate, na minha opinião, saindo ganhando por 2-0 e tomar o empate é como uma derrota. O Vasco de hoje terá muitos desfalques, muitos problemas, só que vai ter algumas voltas aí ao time titular. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo hoje com o Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan de volta, né, se recuperar de lesão, que ele tomou uma pancada no olho no jogo contra o Macaé. Também aí na lateral esquerda, possivelmente o Zeca mantido de titular. No meio campo, as voltas aí do André e Bruno Gomes como titulares, né, os volantes que não protegem ninguém. Na frente, também podemos ter aí a manutenção do Matias Galaza no time titular e o Carlinhos, jogando com 4 homens no meio campo. Pô, Danilo, cadê o Marquinhos Gabriel? O Marquinhos Gabriel tem uma lesão na coxa, não irá para essa partida, preservado para não agravar mais ainda a sua lesão e ele ter uma piora. Não estará disponível para esse jogo, nem no banco ficará. Também aí no ataque, completando o time, Gabriel Peck e também o Germancano. Thales Magno teve um entorse no seu joelho esquerdo e irá passar por cirurgia e ficará por tempo indeterminado sem poder jogar aí com a camisa do Vasco. Jogador que vinha sendo muito contestado, péssimas atuações com a camisa do Vasco, acabou tendo a infelicidade no treino de domingo, teve essa entorse e vai ter que passar por um processo cirúrgico aí para voltar aos campos. Desejamos sorte ao Thales Magno, que se recupere logo e recupere também o seu futebol assim que ele voltar, né? O jogador que teve aquele problema lá no pé, quando ele estava brincando no carnaval, né? O último carnaval que teve aqui no Brasil, acabou que o jogador, quando voltou daquela lesão, não foi mais o mesmo Thales de 2019, por exemplo. O jogador caiu demais o seu futebol. Ontem o Alexandre Pássaro mencionou o Thales na sua coletiva, falou que é um garoto, sim, apenas é um garoto de 18 anos, é mais jovem que muitos jogadores que já estão nos profissionais do Vasco, jogadores que acabaram de subir da base. Mas o Thales Magno caiu muito mesmo no seu rendimento. Se ele tivesse algum lampejo ou outro ali, a gente vê que o Thales Magno ainda tem futebol, mas a gente não consegue ver, cara. Esse que é o fator. Que ele seja um garoto, mas os garotos também têm oscilações, lógico, tem muitas oscilações, mas conseguem jogar bem uma outra partida. Olha só o exemplo do Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck sempre foi muito criticado, sempre jogou péssimo com a camisa do Vasco. Agora, nesse ano que ele vem recuperando seu futebol, faz uma boa partida, às vezes dá uma sumida
sumida, depois volta de novo, joga bem, como vem sendo feito. O Thales Magno já passou uma temporada todinha, a temporada inteira, sem fazer pelo menos 1 ou 2 jogos bons, né? Ele fez um jogo naquele clássico contra o Botafogo, o Vasco venceu por 3-0, se eu não me lembro, em São Januário, e o Thales Magno jogou muita bola, né? Ele fez aí, se eu não me engano, 1 ou 2 gols, mas e só, né? A temporada do Thales no ano passado foi horrorosa, e esse ano já encaminhava para ser também. Tomara que ele recupere a boa fase, e só quem tem a ganhar é o Vasco, né? Porque o Vasco vai ganhar se ele estiver bem esportivamente, financeiramente, caso ele seja vendido, porque o jogador precisa render para ser vendido. Não adianta querer forçar a venda de jogador que está mal, que ainda está jogando na segunda divisão. Só quem tem a ganhar aí com a volta do Thales jogando bem é todos, né? O Vasco e ele, e também aí com certeza a torcida, que vai ficar muito feliz aí com o Thales voltando a jogar. A gente, lógico, quer ver o Thales bem. A gente não tá aqui somente para criticar, a gente que torce pelo garoto, a gente sabe que ele tem talento, mas precisamos falar a verdade, né? Precisamos esclarecer para o torcedor que o jogador não está jogando nada, como vem sendo feito aí nas últimas temporadas. Outro jogador que ficará de fora também dessa partida é o garoto Vinícius. Esse também não joga absolutamente nada, mas acabou tendo uma infelicidade gigantesca e acabou fraturando seu nariz e também para por tempo indeterminado. Desejamos sorte e boa recuperação ao Thales Magno e o Vinícius, que eles voltem mais fortes com a sua recuperação. Outro jogador que também segue fora dessa partida, que não tinha condições nenhuma de entrar em campo, é o zagueiro Hernando, que já está um tempo aí parado, né, se tratando de lesão, e possivelmente terá condição aí de voltar aos treinamentos na quarta-feira, ou para quem preferir amanhã. E com certeza o Hernando é um zagueiro que chegou para ser titular, e o Vasco confia bastante nesse zagueiro e vai com certeza fazer um processo de recuperação física dele bem intensa, para ele voltar logo ao time titular. O torcedor também vivia a expectativa aí de uma possível estreia do atacante Morato, né? O atacante Morato, que veio aí recentemente, o último reforço contratado, novo camisa 10 do Vasco, pessoal. Pessoal, bem polêmica aí essa camisa 10 aí dada pro Morato. Eu achei demais, eu achei muito grande pro Morato, mas vamos ver dentro de campo se o cara vai corresponder, né? Difícil, mas pra quem teve Bruno César com a 10, meu amigo, Morato não é nada, né, velho? E comparado aí com o que a gente já teve, né? Vamos torcer pro Morato ir bem com a camisa do Vasco, né? A novela acabou, o jogador chegou, falou que queria sim vestir a camisa do Vasco, diferentemente de muitas notícias que surgiram que o jogador não queria vir pro Vasco de salário atrasado, porque ele preferia ficar no Red Bull, entre outras coisas. A negociação se arrastou bastante, deu a entender que realmente isso estava acontecendo, só que teve um desfecho positivo aí, graças também ao belíssimo trabalho feito pelo nosso dirigente Alexandre Pássaro, e vamos confiar aí que o Morato tem a capacidade de realmente honrar essa camisa 10 e vestir bem a camisa do Vasco dentro de campo e fazer gols aí, que é o que importa, é ajudar o Vasco a vencer. Deixem nos comentários o que você espera do jogo de hoje contra o Fluminense. Fale sobre essa provável escalação do Vasco, não será muito diferente disso aí, pessoal. Bom, meus amigos, agora para fechar, vamos falar da situação de reforço, né? Como a gente falou da lesão do Thales Magno, o Vasco estaria aí no mercado novamente para contratar mais um atacante de lado de campo, né? O Vasco, como eu falei, apresentou o Morato. O dirigente Alexandre Pássaro falou que mais 1 ou 2 reforços iriam chegar aí no Vasco. E agora, talvez com essa lesão do Thales, possivelmente podemos ter mais 3 reforços chegando aí no Vasco, né? No máximo 3. Falou também a respeito da contratação de um goleiro. Ele disse que os goleiros que estão disponíveis no mercado são todos apostas. E se for para ele apostar, ele vai apostar, lógico, no Lucão, que já está no Vasco, porque também não deixa de ser uma aposta, um garoto jovem, como ele disse, passou por todas as seleções de base aí do Brasil, um jogador de seleção, e com certeza o Vasco parece que vai confiar aí mais uma vez no Lucão e deixar ele trabalhando para ver se o garoto pega mais experiência, porque ele só vai adquirir isso jogando. O Alexandre Pássaro não descartou a possibilidade de contratar talvez um goleiro experiente, como eu já falei aqui no canal, né, que o Vasco poderia fazer isso, contratar um goleiro experiente para também auxiliar o Lucão no seu crescimento, no seu desenvolvimento e na sua evolução aí como um goleiro do Vasco. Parece que até o momento nenhum goleiro desse quilate que o Vasco esteja procurando, um goleiro que chegaria realmente para fazer diferença, não está no radar do Vasco, talvez não teria sido oferecido e talvez também não teria aceitado propostas do Vasco. Vamos aguardar aí, ver os próximos dias se o Vasco, quem sabe, vai fechar com um goleiro ou se vai realmente manter o Lucão como titular aí na temporada. Ele Pássaro também explicou a situação aí do jogador Bernardo, né? O Bernardo que vivia a expectativa de retornar ao Vasco. O jogador está jogando, se eu não me engano, no Rio Branco do Paraná, um time
time bem pequeno lá no Paraná. Ele disse que acompanha sim a carreira do Bernardo, disse que conhecia já o Bernardo já de tempos lá da sua cidade, quando os dois eram garotos, e vem acompanhando sim o futebol do Bernardo, e parece que realmente tem sim um interesse nessa contratação, mas não para o momento imediato, não para agora, né? Ele disse que segue sim avaliando aí o jogador, dependendo de como for a sua performance no Campeonato Paranaense, pode ser que, quem sabe, ele tenha a chance de voltar para o Vasco. Ele disse que não é esse momento, não é nesse primeiro momento que ele pode chegar no Vasco, e sim, quem sabe, para uma disputa da Série B, assim quando começar o Brasileirão aí da segundona, que o Vasco infelizmente vai disputar, né? Deixa nos comentários se você acredita num possível retorno do Bernardo. Fato é de que o Pássaro não fechou as portas totalmente, há uma esperança ainda para aqueles que defendem a volta do Bernardo e também para o próprio jogador, de quem sabe dar uma volta por cima na sua carreira. Bom, e outro nome que a gente já falou bastante dele aqui, que volta à tona com essa lesão do Thales, é o do atacante Everaldo do Corinthians, né? O Vasco parece que segue negociando com o jogador, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. O jogador ainda interessa sim ao Vasco e parece que tem aí talvez negociações, conversas para o Vasco contratar ele, né? Atacante com passagem no Fluminense, foi contratado aí por muita grana pelo Corinthians, não rendeu, teve muitas lesões e agora parece que o Corinthians não deseja permanecer com ele. O Vasco parece que vem encontrando dificuldades para finalizar esse negócio. O jogador parece que ainda está um pouquinho longe de São Januário. Vamos aguardar se o Vasco vai finalizar essa contratação ou se vai buscar um outro nome, né? Outros nomes estão descartados aí, praticamente descartados. O jogador Nicolas, atacante do Paysandu, esse não vem, foi muito especulado. O jogador reafirmou que tinha um desejo sim de jogar no Vasco, mas que deve permanecer no Paysandu. Outro jogador que também não deve vir é o do Léo Natel. Ontem a informação do jornalista Carlos Cereto foi desmentida pelo empresário do jogador, que disse que não existe nenhuma negociação com o Vasco e o jogador parece que irá seguir no Corinthians. Vamos aguardar aí, ver se vai acontecer esse negócio ainda com o Léo Natel, um jogador muito fraco. Eu acho que não valeria a pena contratar esse jogador realmente de nível de Série B. Acho que se for para apostar nesse jogador, eu preferia dar oportunidade para algum outro jogador da base, até mesmo os que já estão lá, né? O Laranjeira, também entre outros jogadores aí, até mesmo o Vinícius, eu acho que tem mais bola do que esse Léo Natel. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite pro jogo de logo mais contra o Fluminense à noite, né? O Vasco fazendo seu segundo clássico. Lembrando que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Assim que acabar a partida, se inscreve aí para fortalecer e você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.